nós começamos mais uma reflexão para falar do amor do Senhor, né? Ler a sua palavra e nos alimentarmos com ela, que nos traz alegria, que nos conforta, que nos dá ânimo. A palavra de Deus está disponível para nós hoje, para que nós podemos, através dela, encontrar forças e sabedoria para lidar com as coisas do mundo, né? Nos animarmos através das mensagens que temos lá do Senhor, suas promessas que são reais e um cuidado muito especial que o Senhor tem por cada um de nós. Então vamos ler em Jeremias, no capítulo 43, versículos de 1 a 7, vamos falar sobre perseguido. Assim diz a palavra do Senhor. Quando Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que o Senhor, o seu Deus, lhe mandara dizer, Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens arrogantes disseram a Jeremias, você está mentindo. O Senhor não lhe mandou dizer que não fôssemos residir no Egito, mas é Baruque, filho de Nerias, que o está instigando contra nós para que sejamos entregues nas mãos dos babilônios, a fim de que nos matem ou nos levem para o exílio na Babilônia. Assim, Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército e todo o povo desobedeceram a ordem do Senhor de que permanecessem na terra de Judá. Mas Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército levaram todo o remanescente de Judá que tinham voltado de todas as nações para onde haviam sido espalhados, a fim de viver na terra de Judá. Todos os homens, mulheres e crianças, as filhas do rei, todos os que Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, deixara com Gedalias, filho de Aicã, neto de Zafã, além do profeta Jeremias e de Baruque, filho de Nerias. Eles foram para o Egito, desobedecendo ao Senhor, e foram até Táfnis. Era muita tribulação da época, muitas pessoas não queriam acreditar na palavra do Senhor, e já estava determinado que o povo seria deportado, né? Seria levado para a Babilônia, devido ao seu pecado. O profeta Jeremias não teve uma vida fácil, assim como qualquer um que decide andar com Jesus. Não é fácil. Como mensageiro de Deus, acompanhou o governo dos últimos 5 reis de Judá. Desses, só Josias temia e obedecia a Deus, mas mesmo na época dele, a mensagem do Senhor para os israelitas era: Jerusalém seria destruída por causa da idolatria. Essa também foi a essência da pregação de Jeremias, e todos rejeitavam o que ele dizia. A certa altura, foi acusado de deserção e preso. Só foi liberto quando o rei da Babilônia invadiu e conquistou Jerusalém, levando grande parte dos moradores para o exílio. Jeremias pôde ficar na cidade. Mais tarde, após o assassinato do representante babilônico, um grupo dentre os israelitas que tinham sido deixados em Judá decidiu fugir para o Egito. Jeremias alertou-os de que somente a submissão à Babilônia os manteria vivos. Ora, porque essa era uma determinação de Deus, né? Para ele se submeter aos babilônios e ficar lá, não sair. Mas decidiram dar um jeitinho e fugir para o Egito. Não adiantou, como mostra a leitura bíblica de hoje. Os rebeldes foram para o Egito, levando consigo Jeremias, que provavelmente morreu por lá. Esse tipo de perseguição sempre existiu. Outros servos de Deus e depois vários seguidores de Jesus foram presos, torturados e até assassinados pelas autoridades da época. O cristão tem ordens de Deus para orar pelos seus governantes e respeitá-los, com uma única exceção, caso estes esperam ou até mesmo exigem desobediência ao Senhor. Por serem fiéis a esse princípio, muitos cristãos sofrem no mundo inteiro, especialmente em países de regimes totalitários. São torturados, submetidos a trabalhos forçados, impedidos de ver a família, contudo não abrem mão da sua fé em Deus. E no Brasil, onde estamos hoje, aqui quem vive com Deus não costuma ser preso só por declarar seu amor a Jesus, mas pode ser insultado e passado para trás
humilhado ou até sofrer com zombaria e desrespeito, mesmo assim, vale para ele a declaração do apóstolo Pedro do versículo em destaque, que diz: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. É uma honra sofrer por amor ao Senhor. Você acredita nisso? Então não há motivos de estarmos tristes ou reclamando devido a estar passando por certas dificuldades da nossa vida. Se estamos servindo ao Senhor, devemos estar alegres, pois estamos servindo a um Deus vitorioso, um Deus que nos ama, que nos traz alegria e nos traz a esperança de morar com Ele na eternidade. É muito importante lermos a sua palavra, pois através dela podemos ver histórias como a de Jeremias, que foi humilhado, foi torturado, Sofreu tantas perseguições, foi preso, mas não rejeitou o amor de Deus, não desanimou, continuou. Você pode ver que no texto bíblico, pessoas arrogantes, como o texto fala, diziam: você está mentindo. Assim é nos dias de hoje mesmo, quando nós vamos falar de Jesus, muitas pessoas não dão ouvido, Talvez algumas pessoas nesse momento desligam o rádio quando vai ouvir a mensagem. Alguns passam por outro lado, para não passar de frente da igreja até. Recusam-se a ouvir a palavra de Deus, são arrogantes. Mas uma coisa é certa, Deus é eterno, tudo que estamos passando aqui vai passar, a vida passageira. Em breve Jesus voltará para levar aqueles que decidiram fazer como Jeremias, como Isaías, como os apóstolos de Cristo, que abriram mão desse mundo para viver para Deus. Perseguição é algo que está ligado diretamente ao cristão. Embora muitas pessoas tenham pregado diferente, Tem falado que se você buscar a Deus, você aceitar Jesus, você der o seu dinheiro para as ofertas, muito dinheiro, você vai receber muitas bênçãos, e assim mistura uma coisa que seria para louvar a Deus em espírito e em verdade, uma declaração de amor do coração, uma vida íntima com Deus, envolve com esse mundo mau, egoísta, ambicioso, e acaba contaminando o que deveria ser puro. Então hoje nós devemos ficar atentos, porque a partir do momento em que eu declaro que quero servir ao Senhor, que quero dedicar minha vida a Deus, logo de cara já vou perder muitos amigos, entre aspas, que estariam comigo. Alguns convites que eu receberia já não vou receber mais. Talvez o afastamento de algumas pessoas, as tentações serão mais rígidas em cima de mim pelo inimigo, porque o inimigo vai procurar de todas as formas tirar o meu alvo, meu foco, que é servir Jesus. Então terei muitos obstáculos. Mas uma coisa é muito importante sobre isso: estarei vivendo debaixo da proteção de um Deus vencedor, que venceu a morte. Não devemos lamentar ou murmurar, se maldizer quando estivermos trabalhando para o Senhor e alguém ou alguma coisa estiver nos perseguindo ou tentar nos desanimar. Tentação e provação estão diretamente ligadas ao indivíduo ativo na obra de Deus. Você crê nisso? Pois é, a Bíblia avisa que quem ama Jesus será perseguido por causa de sua fé. Um viver santo causa desconforto a outras pessoas. Algumas pessoas irão se opor e lutar contra nós. Mas em Jesus podemos suportar e superar toda a perseguição. Não precisamos ter medo da perseguição. Deus está conosco, é um Deus vitorioso, um Deus de amor, um Deus que criou todas as coisas. É Ele mesmo, está comigo, está com você. O perseguidor também precisa de Jesus. Paulo antes era um perseguidor da igreja, mas quando se converteu, ele se tornou um grande evangelista, autor de muitas cartas que hoje nós podemos encontrar e se inspirar através delas na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Devemos amar nossos perseguidores e orar pela sua salvação. Se você é uma pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, é um cristão de verdade e não tem nenhuma resistência ou dificuldade em cumprir a missão para a qual você foi chamado, você deve observar, porque tem alguma coisa de errado aí. Quando nós nos envolvemos com a obra de Deus, de cara já vamos enfrentar algumas dificuldades, algumas resistências que estarão à nossa frente para tentar nos desanimar. Nas Escrituras, todos que decidiram servir a Deus tiveram vida difícil, não foi fácil. Foram perseguidos, humilhados, maltratados, agredidos e até mortos por causa da sua fé. Jesus fala em João 15, versículo 20:
Lembrem-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão a de vocês. Jesus nos alimenta com a sua mensagem, né? Ele nos conforta e ele nos dá forças para continuar. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, em certo momento da sua vida, dando um exemplo de humildade, Jesus diz em João 13:13, a partir do versículo 13, quando ele diz: vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Eu devo praticar o que Cristo fala para mim praticar. Embora tenha muita resistência, muita dificuldade, mas eu sei que já sou vitorioso, pois eu sirvo um Deus de vitória. Em nós habita o seu Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está em nós. Mesmo em sofrimentos, temos a alegria de viver em Cristo, pois nele já somos mais do que vencedores. Você foi comprado por Cristo. Quando ele derramou seu sangue naquela cruz, ele pagou o preço pelo teu resgate. Não há nada o que temer, pois não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que foram comprados por ele. Se você resolveu dedicar sua vida ao Senhor, saiba que enfrentará muitas dificuldades, mas uma coisa é certa: você já é vitorioso. Vai se cumprir o tempo e tudo passará. Em breve estaremos na vitória com o Senhor. A nossa mensagem ontem foi falando sobre o rico e o Lázaro e toda a dificuldade que aquele pobre homem sofreu durante a sua vida aqui na terra. Ele teve o conforto da eternidade de estar no seio de Abraão. Assim também é com todo aquele que resolveu dedicar sua vida ao Senhor. Saber que em Deus temos a vitória garantida. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9 diz: de todos os lados somos pressionados, mas não somos desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Porque em nós habita o Espírito Santo de Deus. O mundo pode tentar nos desanimar, mas só vamos perder a esperança se nós fracassarmos na nossa fé. O Senhor Jesus nos deu o exemplo, e os seus servos do passado, os apóstolos, que abriram mão das suas vidas aqui na terra para viver em conflito, viver sendo perseguidos, martirizados por causa do Evangelho. Eu não sei o problema que você está enfrentando hoje, mas saiba que lá em Salmo 119, 157 diz: muitos são os meus adversários e os meus perseguidores, mas eu não me desvio dos teus estatutos. Você não pode deixar de ler a palavra de Deus, você não pode deixar de orar, porque a partir do momento que você fizer isso, a tua vida vai desandar, tua vida espiritual. Você vai perder o controle e a tua fé. Portanto, nós devemos estar constantemente orando, constantemente lendo a palavra de Deus, buscando o Senhor, porque os inimigos são muitos, mas um Deus é vitorioso, que nos dará a vitória através do seu Filho Jesus. Em todas e quaisquer circunstâncias, jamais podemos perder o foco, tirar nossos olhos de Cristo. Se você está passando dificuldades hoje, lembre-se, você não está só. Lá em Hebreus 13:3 diz: lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que estivessem sofrendo no corpo. Estamos ligados um ao outro. Jeremias, muitos outros profetas não tiveram vida fácil, mas foram aprovados por Deus. E isso é o que importa, a aprovação de Deus no final. Podemos passar dificuldades, mas sabemos que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Creia nessa palavra. Em Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Silas estavam na prisão, injustamente, veja o que eles estavam fazendo, lá em Atos 16, versículo 23. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco.
Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos os ouviam. Quantas pessoas você já ouviu falar nesse momento de sofrimento estaria cantando e orando? Quantos nesse momento estariam blasfemando, reclamando e assim perdendo a oportunidade de testemunhar de Cristo? Porque essa é a reação de qualquer pessoa quando está em sofrimento: reclamar, murmurar, buscar os seus direitos. Mas aqui está dois servos do Senhor nos dando o exemplo de que no momento de dificuldades que estavam enfrentando, injustamente preso ao tronco, um sofrimento muito difícil, em alta madrugada estavam orando e cantando. E aqueles outros presos que estavam ao seu redor, ouvindo tudo aquilo, vendo aqueles exemplos que eles estavam dando. A Bíblia está disponível hoje para mim e para você. Aprendermos com ela a seguir os seus ensinamentos. Vamos fazer uso dela diariamente. Que Deus nos abençoe, que Ele desperte em nossos corações o desejo de não reclamar, mas de ser gratos por tudo que Ele tem feito por nós. Nesse momento você tem a oportunidade de blasfemar, no momento de dificuldade que você está enfrentando, de reclamar, blasfemar, se irritar. Ou você pode simplesmente orar, agradecer e louvar a Deus. A igreja persiste e resiste porque tem no seu coração o desejo de servir o Senhor, pois ela foi comprada por Jesus para ser vitoriosa, e nós fazemos parte da igreja de Cristo. Vamos louvar, vamos exaltar o Senhor, não importa as circunstâncias. Pressionados, mas não desanimados,